Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas aqui ao canal do Professor Bola de Fogo. Sou eu, Bola de Fogo, e o calor tá de matar. E hoje nós vamos resolver o que, meus jovens? Vamos falar sobre VUNESP, a prova do TJ São Paulo de 2023 para o interior. Lembrando que em 2023 houve aplicação de duas provas, uma para a capital, outra para o interior, e é isso. Uma delas já está respondida, já está corrigida aqui na nossa vida, no nosso canal, e a outra será começada agora, vamos dizer assim. Como é que eu fiz a divisão? São duas partes, né? Nessa primeira parte, eu vou da questão 1 à questão 11. Por quê? Por um motivo simples, porque a 12 já pega um texto, então eu preferi deixar da 12 até a 24, ou seja, mais 13 questões, lá na próxima aula, que estará aqui disponível logo, eu acredito que amanhã, no mais tardar, eu já faço essa gravação e já coloco aqui para vocês. Beleza? Bora que só bora, bora que só bora. Então, começando aqui, parte 1, 1 a 11, e eu começo te convidando, se você chegou por aqui e ainda não segue o Professor Bola de Fogo, eis a sua oportunidade, se inscreva no canal. Se você também não me segue aqui no meu Instagram, @profwagnersantos, eis a sua possibilidade, a sua chance, né, de quebrar esse galho. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos junto e misturado. Vamos lá. Primeiro textinho é um texto raro de acontecer em prova de concurso, que é um poema, mas é um poema muito interessante desse rapazinho chamado Paulo Leminski, que é um poeta contemporâneo, né? Ele já é falecido, mas ele é um poeta da contemporaneidade. Ele escreveu ali basicamente entre a década de 1970 até falecer no início dos anos 2000. Então, é um poeta muito conhecido e ele tem um poema simples, digamos assim, em termos de estrutura e em termos, muitas vezes, de tamanho mesmo, mas cheios de coisas interessantes para a gente trabalhar. Nesse poema ele diz o seguinte, ó: aqui, nesta pedra, alguém sentou olhando o mar não parou para ser olhado. Foi mar para tudo quanto é lado. Então aqui você tem reflexões interessantes a respeito de passagem do tempo, você tem noções interessantes sobre a fugacidade do tempo, né? Então a ideia de que alguém sentou olhando o mar não parou para ser olhado, ou seja, a vida continuou e foi mar para tudo que é lado, foi vida para tudo que é lado. Em alguns pontos a gente pode aproximar a ideia do mar, né, a figura do mar, com a ideia da imensidão da vida, da construção da vida. Esse poema tem elementos muito interessantes de uma forma distinta do que a gente está acostumado para a marcação temporal, por exemplo, como eu vou te mostrar, que é o objetivo da questão número 2. Bora junto? Bora que só bora, vamos lá. Então aqui nós temos o seguinte, então VUNESP 2023, né, então vamos dar uma olhadinha aqui no que nós temos, e nós vemos o seguinte, olha só. Só para você ver, os versos finais do poema, foi mar, né? Para tudo que é lado, permitem entender, então, ó, permitem entender que o mar, então, ó, permitem entender que o mar, vamos pensar juntos, aí juntinhos aqui com o tio Bola de Fogo, permitem compreender que o mar se espantou com os olhares. Então, ó, foi mar para tudo que é lado, ele se espantou com os olhares ao tocar rudemente a pedra? Não, né? Na verdade, a gente não tem essa personificação que a gente teria dessa ideia dele ter, digamos assim, se espantado, né? Então, aqui a gente não tem essa noção, beleza? Então, não há essa noção com os olhares. Se movimentou timidamente devido à admiração humana, né? Na verdade, é o contrário. Ele não se importa, vamos dizer assim, com essa movimentação humana, ele não se importa, ele não se modifica para ser observado, né? Então não tem essa noção tímida. O mar é um elemento forte, é um elemento bravio em muitos momentos, né? E aí quando isso fica marcado? Isso aqui fica marcado a partir dessa expressão aqui, ó. Foi mar para tudo que é lado, ou seja, não é contido, né? Assim, não há uma noção de contenção, há uma noção de violência, de força, né? A ideia é exatamente uma noção de não ser contido, de ser impossível se conter
o mar, né? Então ele vai com aquela virulência que ele já tem e ele vai para cima, né? Então ele diz o seguinte, ó, se espalhou e atingiu tudo o que encontrou à sua frente. Perfeito, né? Então na realidade a gente vai ter a resposta como letra C de caraca, moleque, que dia que é isso? Toca um pagodinho só para relaxar, porque ó, tudo o que encontrou vai estar marcado exatamente, né? Tudo que encontrou à sua frente vai estar marcado pela ideia tudo quanto é lado, ou seja, todos os lados, né? Então, tudo quanto é lado, que inclusive é uma expressão extremamente oralizada, né? A gente tem uma oralidade ali forte, então foi mar para tudo que é lado, ou seja, nada que havia no caminho do mar ficou sem mar. Beleza? Pegou? Se moveu violentamente e aterrorizou é ótimo, né? As pessoas. Eu tenho certos problemas com essa ideia do violentamente e tenho sérios problemas com essa ideia do aterrorizar, porque não há nada no texto que comprove isso. Isso aqui é o que nós chamamos de um processo de extrapolação. Não há nenhum indício durante a construção do poema que nos diga que houve realmente esse momento de aterrorizar, né? Assim, as pessoas, ele não cita a ideia de que as pessoas ficaram aterrorizadas em momento algum, né? Nem assustadas, certo? Se mostrou plácido para as pessoas que o contemplavam. Plácido é calmo, é sereno, tá? Então aqui, ó, plácido vai ter a ideia de sereno, e é exatamente o contrário que a gente tem, porque ele não se torna sereno para ser contemplado, né? A contemplação, a gente pode afirmar isso sem maiores problemas, mas a contemplação não, de forma nenhuma, modifica o mar. Essa eu acho que é a principal visão que nós apresentamos, né, e que nós podemos perceber com relação a esse determinado poema. Beleza? Pegou visão aqui junto comigo, conseguiu entender, capturou? Beleza, então vamos em frente para a próxima questão. Vem junto comigo, ó. Na questão número 2, é uma das minhas questões preferidas, inclusive, né? Gosto demais dessa questãozinha. Ela diz o seguinte, vamos ver. No poema, então olha só, no poema, tô tentando ligar um ar-condicionado aqui, mas não tá querendo, hein, gente? Ele tá revoltado comigo. Tá revoltado. Não se revolte. Tá, se revoltou. No poema, há uma relação entre passado e presente. Então, normalmente a gente vai pensar com relação aos verbos, né? Entre passado e presente. Este marcado, então este é sempre o mais próximo, né? Então, nesse tipo de construção aqui, para retomar esse aqui, nós teríamos o aquele, e o mais próximo seria retomado pelo eixo. Sempre que você tem duas possibilidades de retomada, né? Assim, ou seja, passado e presente são elementos masculinos, então o mais próximo é o este e o mais distante é o aquele. Beleza? Pegou? Então beleza, ó. Este é marcado pelo emprego de, então a nossa ideia a ser trabalhada aqui, qual é? A ideia é de que maneira, né, então vai se retomar o presente. A ideia é essa, tá? Olha que coisa interessante. Quando a gente volta para o texto, e eu vou voltar lá para você poder visualizar junto comigo, nós temos o seguinte. Aqui, nesta pedra, alguém sentou olhando o mar. O mar não parou. Então aqui a gente vai ter, ó, as marcações de passado. Ó. O passado está no sentou, olhando, né? Aqui se correlacionando. O mar não parou para ser olhado. Foi mar para tudo que é lado. Esses dois primeiros versos, tanto o que tem o aqui, que é as duas marcações de lugar, né? Assim, são duas marcações de adverbiais de lugar, elas vão apresentar uma característica interessante. Por quê? Ao dizer aqui, além de marcar o... Opa, volta, meu filho, que eu quero você. Além de marcar... Ô, caçamba, peraí, minha gente. Peraí que esse negócio aqui tá meio maluco. Além de marcar o lugar, então, ó, marca o lugar, mas essa construção de aqui vai ser o lugar em que ele está no momento em que ele enuncia. Então, vai marcar o lugar e o tempo. Assim como nessa pedra, né? Qual é a ideia que está sendo veiculada aqui? Você sempre vai dizer aqui no momento em que você está enunciando alguma coisa. Se você vai se referir a um lugar em um momento passado, você não fala aqui, você fala lá. Por quê?
porque aquele momento já passou, assim como aquele lugar não está mais ao seu alcance. Então, essa questão ela é muito interessante exatamente porque ela vai fazer com que você fuja da ideia dos verbos, porque os verbos marcam o passado, só que o presente não é marcado pelos verbos, né? Então, ó, os verbos marcam o passado. O presente, nesse caso, não é marcado pelo olhado, não é marcado pelo lado, nem pelo alguém. É marcado pelo aqui. A ideia que vai passar é que, como eu expliquei para vocês, o aqui marca o momento da enunciação, ou seja, o momento em que se enuncia uma determinada informação, né? Então, o momento da enunciação. Fechou? Pegou visão? O parou é um verbo no passado, então não tem capacidade de marcar o presente, né? Marcaria, nesse caso, o passado. Então, cuidado com essa compreensão do que o este significava nessa enumeraçãozinha ali. Fechou? Pegou visão? Conseguiu entender junto comigo? Então, chaptura, vamos em frente. Próxima. Opa, temos um texto. Eu gosto muito desse texto. Cidadania e justiça. A cidadania, olha só que legal. A cidadania, na lição do professor Dalmo de Abreu Dalari, expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Então aqui é interessante pensar o seguinte, ó. A possibilidade, isso aqui vai ser importante para as nossas respostinhas, né? Então, ó, a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Colocar o bem comum em primeiro lugar e atuar para a sua manutenção é dever de todo cidadão responsável. E, por meio da cidadania, que conseguimos assegurar nossos direitos civis, políticos e sociais. Ser cidadão é pertencer a um país e exercer seus direitos e deveres. Cidadão é, pois, o natural de uma cidade, sujeito de direitos políticos, isso aqui é legal, ó, e que, ao exercê-los, intervém no governo. Perfeito, né? O fato de ser cidadão propicia a cidadania, que é a condição jurídica que podem ostentar as pessoas físicas e que, por expressar o vínculo entre o Estado e seus membros, implica submissão à autoridade e ao exercício de direito. Então, a ideia básica aqui qual é? Ele está apresentando a noção do que seria verdadeiramente a cidadania. Então, ele constrói a ideia da cidadania a partir do quê? A partir da noção de participação efetiva, tá? Vou beber uma água. Se eu bebo água, você bebe água, então tá na hora. Então, participação efetiva, ou seja, participação política é a cobrança, é saber que você tem direitos, mas também tem deveres, e é se colocar sob o jugo desse Estado. Então, a partir do momento que você é cidadão, você se coloca à disposição desse Estado, certo? Então, você se coloca ali e você é obrigado a obedecer aquelas leis, né? Um Estado de Direito. Beleza? Então, o que mais que a gente vai ter? Vamos lá. O cidadão é membro ativo de uma sociedade política independente. A cidadania se diferencia da nacionalidade porque esta supõe a qualidade de pertencer a uma nação, enquanto o conceito de cidadania pressupõe a condição de ser membro ativo do Estado. Então, aqui temos também uma informação importante, ó. O conceito de cidadania, né, perequetec aqui, ó, pressupõe a condição de ser membro ativo do Estado, beleza? De ser membro ativo do Estado. A nacionalidade é um fato natural e a cidadania obedece a um verdadeiro contrato. A cidadania é qualidade e um direito do cidadão. Na Roma Antiga, o cidadão constituía uma categoria superior de homem livre, né? Então, do homem livre, a gente entende exatamente que na Grécia Antiga, né, lá na Roma Antiga, assim como na Grécia, né, onde surgem essas noções, principalmente, né, passado o tempo em Roma, né, você era cidadão somente em alguns casos muito específicos, não bastava ser livre, né, assim, você tinha que exercer a cidadania, ou seja, só tinha direito a voto quem era cidadão romano, né? Então, esse direito, por exemplo, é um direito muito claro, constituído pela cidadania. Hoje, a gente entende isso de uma outra forma, né, assim, na evolução dentro desse pensamento do direito, a gente entende de um outro jeito, mas é a ideia de que, ó, era uma categoria superior.
isso se perde. A gente consegue perceber pelo tom do texto que ele quer retomar a importância do que é cidadania, né? Que não é uma palavra simplesmente para ser repetida. Beleza? Então, cola comigo aqui e vamos em frente. Na discussão que faz sobre o conceito de cidadania, então, ó, sobre o conceito de cidadania, o autor deixa claro que ela está custodiada pelo Estado, que a revelia, olha só que é um problema, ó, a revelia dos anseios da população determina quais são os direitos e os deveres que cabem aos cidadãos. Custodiada a gente poderia até dizer que sim, né, assim, há uma certa custódia, né, assim, a cidadania, ela por ser parte do Estado de Direito, ela tem uma relação direta com a noção do Estado, beleza. Eu estou fazendo uma interpretação aqui, tá? Não sou jurista, pelo amor de Deus, tá, gente? Então, o que acontece? Só que ela não acontece a revelia dos anseios da população, pelo contrário. Ela vai em consonância com esses anseios, né? A ideia é exatamente o contrário. Relacionada à noção romana de homem livre e que exime as pessoas das obrigações da vida social e política. Errado, né? Onde é que está errado? A ideia de que, ó, exime as pessoas da maioria das obrigações da vida social e política. É o contrário, né? Para ser cidadão, factualmente, você precisa não se eximir, né? O cidadão, a gente poderia entender dessa forma, ó. O cidadão não, de forma alguma, se exime, certo? Pelo contrário, ele participa, né? Organizada a partir de um ordenamento jurídico, cujo contrato social se estabelece com o fortalecimento dos interesses subjetivos. Ó, aqui são os contratualistas, né? Então, o que a gente vai ter? Ó, tá errada porque organizada a partir de um ordenamento jurídico? Sim, essa é uma pressuposição básica, né? Cujo contrato social, aqui ó, os contratualistas aparecendo, se estabelece com o fortalecimento dos direitos subjetivos? Não, ela se fortalece a partir da ideia do fortalecimento dos interesses coletivos, que envolvem aí sempre a noção individual, em favor do coletivo, né? A ideia é sempre se colocar como parte de um grupo maior, certo? Então a ideia é essa, beleza? Fundamentada na relação entre deveres e direitos, certo? Que podem ser usufruídos pelos cidadãos sem a intervenção do Estado. Aí aqui não, porque ele é o mediador, né? Ele é o elemento capaz, né, assim, e responsável por essa mediação. Então aqui a gente vai entender que a nossa querida construção, o Estado é o mediador dessas ideias, certo? Vinculada ao papel de que as pessoas assumem, certo? Quando se colocam como membros ativos, essa é uma informação muito importante, da sociedade em que vivem. Perfeito. Cidadão tem a ver com ação, né? A gente vai entender isso, ó. Cidadão é igual a ação, logicamente, dentro de um controle, vamos dizer assim, né? Não é a ação por si só. Então, nossa respostinha foi dada por quem? Zezé de Camargo e Luciano, quando disse, é o amor que mexe comigo. Beleza? Bora que só bora. Bora que só bora para a próxima questãozinha. Mais uma questãozinha desta prova tão interessante. Vamos junto. Com base na diferenciação, então isso é interessante, ó, com base na diferenciação que o autor faz, ó, diferenciação que o autor faz entre cidadania e nacionalidade, é correto concluir que um cidadão é um homem livre sem exercer a democracia, sendo esta um contrato social que limita os direitos do cidadão. Então aqui temos um problema, né? Porque ser cidadão, um cidadão é um homem livre, mas que exerce ao exercer a democracia, efetivamente, né? Sendo esta um contrato social que não limita efetivamente, né? Determina, vamos colocar assim, é mais fácil a gente pensar em determinar do que limitar, tá? Porque o direito ele não é limitado, ele é estabelecido. Estabelece-se esse direito e esse direito vai pertencer ao cidadão, certo? Ainda que ele não haja de forma política, isso não importa, mas ele sendo cidadão, ele vai ter aquele direito determinado pelo próprio Estado. Mantém a sua nacionalidade, ainda que deixe de exercer seus direitos
e deveres na sociedade. Eis aqui a nossa relação. A nossa respostinha vai ser realmente letra B de quê? De sou eu, bola de fogo. Por quê, meus jovens? Porque você vai pensar o seguinte, ó. Mantém a sua nacionalidade? Sim. Ele não importa se ele vai deixar de exercer os seus direitos e deveres. Ele continua tendo a nacionalidade, certo? O que ele perde? Neste caso, ele perde a cidadania, vamos dizer, né? Perde a noção cidadã. Segundo o texto, não é perdendo a noção, ele continua, né? Assim, mesmo que ele não exerça os seus deveres, por exemplo, mesmo que ele não se beneficie dos seus direitos, ele não deixa de ter nacionalidade. Nacionalidade ele vai ter, né? Mas a cidadania, como ela se coloca a partir de uma noção de exercer direitos e cumprir deveres, temos essa, né, necessidade aqui. Fechou? Ih, apertei o lugar errado. É aqui. Pode ser cidadão em qualquer país. Opa, o texto vai dizer isso, gente? Não, né? Desde que abra mão de sua nacionalidade e de seus direitos e deveres. Não, né? Não tem nenhuma referência a isso no texto, né? O texto não permite essa conclusão. A gente tem que partir do texto, né? Essa conclusão, certo? Isso aqui é quase uma prova de direito, hein, gente? Estou me sentindo que é um advogado agora. Vive soberanamente dentro de seu país, ainda que o exercício da cidadania se limite ao seu país de origem. Vive soberanamente dentro e fora de seu país? Uai, o cidadão é uma relação interna, né? Não há uma relação externa. Não há essa relação, ele não é cidadão de outro país, né? Não há relação externa. Tanto é que para se tornar um cidadão de outro país, você não necessariamente precisa abrir mão da sua cidadania, né? A gente sabe disso, mas você precisa cumprir determinados elementos. Ele não vai viver soberanamente sem ser cidadão, não. Isso é só um determinado acordo jurídico, né? Ganha mais notoriedade cidadã fora de seu país? Oi? Onde a nacionalidade impõe excessos de deveres com poucos direitos? Isso aqui não tem nenhum sentido mesmo. Então, realmente, respostinha é o quê? Letra B de sou eu, bola de fogo. Bora que só bora, meu jovem, bora que só bora. Vamos lá, próxima questãozinha. Questõezinhas boas, né? Gostei bastante até aqui. Vamos lá. Considere as passagens do quarto parágrafo em que nós temos: cidadão é, pois, o natural de uma cidade, sujeito de direitos políticos, e que, ao exercê-los, intervém no governo. Beleza. O fato de ser cidadão propicia a cidadania, que é a condição jurídica que podem ostentar as pessoas físicas e que, por expressar o vínculo entre o Estado e seus membros, implica submissão à autoridade ou exercício de direito. Beleza. Aqui em cima, a gente vai ter o seguinte, ó, os trechos destacados expressam correta e, respectivamente, relações de sentido de. Então, vamos começar pensando o seguinte. No primeiro aqui nós temos um peguinha, tá? Então, no primeiro trecho, acaba que nós temos um peguinha que é o seguinte. Quando você tiver o pois, que é normalmente causal ou explicativo, pós-posto ao verbo, então, ó, pós-posto ao verbo, isso aqui é uma construção muito do português europeu, tá? Pois pós-posto ao verbo, ele tem valor de conclusão. Wagner, sempre sim, tá? Para que o pois tenha valor de explicação ou causa, ele tem que abrir o período, certo? Ou abrir a oração. Ele tem que estar antes do verbo daquela determinada oração. Então, de primeira, a gente já martela aqui, ó. O cidadão é, portanto, o natural. Ele chega a uma conclusão. Então, neste caso aqui, nós temos uma relação de conclusão. Fechou? Pegou? Bora lá. Então, a primeira pode ser, a segunda não dá, a terceira, a letra C pode, a D não e a E não. Fechado. Agora, quem vai definir, ficou bem feita essa questão, vai ser exatamente o segundo trecho. Vou te dar um bizu. Normalmente, então você também vai anotar aqui, ó, que normalmente, preste atenção, ó, normalmente, eu vou, não era para eu ter colocado esses dois pontos aqui, deixa eu tirar e a gente volta aqui, ó. Normalmente, a fórmula, então é normalmente, você vai desconfiar muito disso, tá? Por
preposição mais verbo no infinitivo é muito comum, tá? Mas você vai fazer um testezinho. Mais, né, eu pôr mais o verbo no infinitivo, isso aqui resulta em causa. É uma reduzida causal normalmente, tá? Mas vamos testar, vamos ver. O fato de ser cidadão propicia a cidadania, que é a condição jurídica que podem ostentar as pessoas físicas e que, por expressar o vínculo, ou seja, implica a submissão. Isso gera uma consequência, ó. A consequência é a submissão, então aqui eu realmente tenho causa. Como é que a gente poderia desenvolver essa oração para facilitar a sua vida? A gente poderia fazer assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui porque tá muito blackzão aqui, ó. Opa, Wagner, meu Deus do céu, gente. Estou aqui me reacostumando com essa... É um pouquinho diferente esse novo estúdio aqui, tá? Vamos lá. Por expressar o vínculo, ó. Porque expressa vínculo. Porque expressa vínculo. Não é? Ó, porque expressa vínculo entre o Estado e seus membros, implica submissão. Então, realmente a gente consegue fazer aqui, ó, o desenvolvimento dessa oração. Então, nossa resposta não vai poder ser a letra C e vai ter que ser o quê? Letra A. A de amor, A de Aninha, né? Então, ó, A de amor, A de Aninha, minha senhora. Fechou? Pegou visão junto comigo, então você vai ficar atento a esses dois bizus aqui. O pois pós-posto ao verbo e essas construções com a preposição por mais um verbo no infinitivo. Fechou? Bora que só bora. Bora que só bora para a próxima. Então vamos lá, ó. Vou na espona, mais uma. Na passagem do quarto parágrafo, o fato de ser cidadão propicia, a gente vai querer o quê, ó? Os termos destacados significam, tá? Estou te falando que ele anda revoltado? Então, ó, os termos destacados significam. Então, é uma questão de semântica. Então, essa é uma questão que a gente vai chamar de questão de quê? De semântica, certo? Então, vamos trabalhar com os significados. O fato de ser cidadão propicia a cidadania. A gente pode dizer, por exemplo, que gera a cidadania. A gente pode dizer, por exemplo, que permite, né? Então, a gente tem aqui, ó, gera ou permite. Então, tem uma noção de permissão, a cidadania, que é a condição jurídica que podem ostentar. Ostentar pode ter tanto um significado ruim, como mostrar de forma a tirar onda, olha a onda, ou então simplesmente mostrar, que tem ali também a possibilidade de exibir, né? Normalmente, ostentação é realmente quando você quer tirar onda daquilo, você mostra o que tem, não pelo objetivo puro e simples de mostrar o que tem, mas de mostrar que você tem mais, né, do que os outros. Então, bebe água. A gente tinha lá os funk, ostentação, né? Então, seria isso, tá? E que, por expressar o vínculo entre Estado, implica submissão. Implica submissão, a gente vai pensar o seguinte, não é que permite, é obrigatório, né? A gente vai pensar o seguinte, existe submissão a essa autoridade, ou seja, implica, gera-se, né, nesse caso, ou então a gente pode pensar no sentido mesmo de acarreta, mas acarretar no sentido de que é implícito, tá? Nesse caso aqui, ó, implica submissão não há fuga disso, né? Há uma noção de quê? De pressuposição, certo? Então, vamos para as questõezinhas, ó. Coíbe é o contrário, né? Então, coíbe não serve. Estimula a cidadania? Também não. Admite pode ser? Pode. Permite pode ser? Pode. Favorece pode? Não. Permite ostentar, que podem ostentar. Reformular? Não, né? Já achamos aqui, exibir sim. Na letra C, acarreta é possível, ok, e pressupõe também. Acho, inclusive, que pressupõe, nesse caso, ainda fica melhor do que acarretar, porque é implícito, né? É intrínseco, vamos dizer assim. Ou seja, se você é cidadão, não há como abrir mão dessa noção de estar submisso. Assim,
já tá no pacote, né? Então, realmente, nossa respostinha é letra D de quê? De domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Beleza? Pegou visão aqui junto comigo. Bora que só bore. Bora que só bore. Vamos lá. Próxima questãozinha, se não me engano é um texto. É um texto, vamos lá. Trabalho a preservar. São dignos de celebração os números que mostram a expressiva queda do desemprego no país ao longo do ano passado, divulgados pelo IBGE. Encerrou-se 2022 com taxa de desocupação de 7,9% no quarto trimestre, ante 11,1% medidos 12 meses antes e 14,2% ao final de 2020, quando se vivia o pior do impacto da pandemia. Trata-se da melhora mais longa e aguda desde o fim da recessão de 2014 a 2016. Isso não quer dizer, claro, que se viva um momento brilhante de pujança econômica e ascensão social. Há senões, a começar pelo rendimento médio do trabalho de R$ 2.808, que, embora tenha aumentado recentemente, ainda é o menor em 5 anos. Então, nós temos um texto que está se utilizando de dados estatísticos, né, para falar sobre o quê? A queda no desemprego. Desocupação é a mesma coisa de desemprego, né? Então, assim, desocupação, você vai trabalhar como sinônimo. E a ideia que o texto nos deu até agora é que isso é muito bom, mas não é uma maravilha, não são 1000 maravilhas, né? Existem ainda problemas, por exemplo, como essa queda do rendimento médio, que poderia ser melhor, tá? Então, o que mais que ele vai nos dizer? Vamos lá. As médias, ademais, escondem desigualdades de todos os tipos. O desemprego entre as mulheres nordestinas ainda atinge alarmantes 13,2%, enquanto entre os homens do Sul não passa de 3,6%. Nada menos que 16,4% dos jovens de 18 a 24 anos em busca de ocupação não a conseguem. Entre os que se declaram pretos, a taxa de desocupação é de 9,9%, ante 9,2% dos pardos e 6,2% dos brancos. Então a gente percebe que existem desigualdades. Então esse texto é interessante porque ele mostra o seguinte, tudo vai depender da forma como você lê esses textos, né? Esses textos não, na verdade, esses números. Tudo depende da leitura que se dá a esses números, né? Então, tudo depende da leitura que se dá a esses números, né? Pode-se constatar, de qualquer modo, que o mercado de trabalho se tornou mais favorável. Beleza. Então, ó, o mercado de trabalho se tornou mais favorável, em todos os recortes, graças a um crescimento surpreendente da economia em torno dos 3% no ano passado. Então, aqui, ó, a ideia é que, de qualquer forma, houve crescimento, tá? Houve melhoria nas coisas, mas, ainda assim, há de se tomar muito cuidado, porque tudo depende de como você vai ler. Se você olhar sem analisar as médias dos outros elementos, você pode se trair, vamos dizer, né? Assim, se trair no sentido de achar que é uma coisa maravilhosa que aconteceu, mas ainda assim é uma coisa muito boa, sem dúvida. Não, o texto deixa isso muito claro, né? É melhor que seja assim do que você não tenha esse crescimento. Beleza? Então, bora para a questão. Vamos lá. Primeira questãozinha nos diz o seguinte. Na análise que faz da situação do trabalho no Brasil, o editorial enfatiza. Lembro a vocês um fato importante. Editorial é um texto, não se esqueça disso, é um texto opinativo, tá? É um texto que apresenta opinião. Ele não é isento de opinião de forma nenhuma. A desvalorização excessiva do rendimento médio do trabalhador, que acompanha o recrudescimento do desemprego, como demonstra, então, enfatiza a desvalorização excessiva, recrudescimento é diferente do que a gente pensa é crescimento, tá? Como mostram dados de 2020, 21 e 22? Não, ele não enfatiza isso, né? Não há ênfase nisso, há uma citação, ok? O problema aqui, ó, é que ele não vai enfatizar essa desvalorização excessiva, até porque ele não diz que ela é excessiva, ele diz que ela existe, não é uma boa média, que é uma média menor do que outros momentos, mas ele não diz que é uma coisa excessiva, tá? O aumento das vagas de emprego nos últimos 2 anos, pontuando que a participação de jovens no mercado vem sendo maior e propiciando a ascensão social? Não, né? Ele fala realmente do aumento das vagas no último ano, principalmente,
mas não que nós temos uma participação, isso aqui não está pontuado lá, piripipi. Calma aí, calma aí, calma aí. E, na verdade, aqui, em cima também, você tem uma ênfase muito maior em 2022, né? Então, ó, a participação de jovens vem sendo maior. Isso aqui é o contrário. Ele diz que ainda temos muitos problemas com relação a isso. A crescente participação das mulheres no mercado de trabalho, ainda que a recuperação tenha sido mais difícil para elas do que para outros segmentos da sociedade. Não, né? Na verdade, ele só cita as mulheres com relação à mulher nordestina, né? Então, as mulheres nordestinas. Então, ele não vai dizer que há realmente um reposicionamento. Ele não chega a falar sobre o gênero de forma clara, né? Ele fala sobre o gênero somente ao apresentar a ideia de que para as mulheres nordestinas o cenário ainda é muito complicado. Beleza? O que mais? A melhora da economia brasileira nos últimos 3 anos, dando cabo ao fantasma... Oh, meu Deus, gente do céu, eu tô aqui meio doidão, gente. Dando cabo, ou seja, colocando fim ao fantasma do desemprego, né, tem fim, que rondava as famílias, e a desvalorização dos salários, não, pelo contrário, né, ele mostra que a média continua baixa, né, permanece baixa, está baixa. E também não é dar cabo ao fantasma, né, melhora a situação, mas o desemprego ainda existe, beleza? E aí a gente vai ter o quê, ó? A queda expressiva do desemprego ao final de 2022, check, na comparação com os anos de 2020 e 2021, perfeito, ressalvando, porém, que o cenário ainda é marcado, então, ó, ressalvando que o cenário ainda é marcado pelo quê? Por muitas desigualdades. Perfeito, né? Esta realmente é a nossa forma de ver a coisa aqui e a forma de construir nossa resposta. Nossa respostinha é realmente letra E de é o amor que mexe com minha cabeça. Pegou? Conseguiu visualizar aí junto comigo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Mesmo? Conseguiu mesmo ver? Então, é uma questãozinha boa, né? Porque vai apresentando ali elementos que realmente foram citados no texto, mas foram modificados nas alternativas. E a última é realmente a mais clara. Vamos junto? Vamos junto e misturado. Próxima questãozinha. Eita, essa questão é boa. Nas passagens, a expressiva queda de desemprego e isso não quer dizer, os termos destacados pertencem correta e respectivamente às mesmas classes das palavras destacados, das palavras daqueles destacados em... Então vamos lá. A expressiva, diferente do que a gente pode pensar, na verdade, expressiva é um adjetivo, certo? Então, ó, a expressiva queda do desemprego, então, o elemento substantivo é queda, tá? Expressiva é um adjetivo, tá? Eu não sei por que eu escrevi adjetiva. É um adjetivo, beleza? Porque modifica a palavra queda. Isso não quer dizer, isso é o que nós chamamos de quê? De pronome, nome, o quê? Nesse caso aqui é um pronome demonstrativo, certo? Mas a gente vai classificar como pronome, porque a classificação em classe dele é pronominal, tá? Graças a um crescimento surpreendente. Não nos serve como resposta já de primeira, porque crescimento é o quê? Um substantivo, certo? Pode-se constatar de qualquer modo, qualquer é um pronome, mas não serve para a gente nesse caso aqui, beleza? O mercado de trabalho se tornou mais favorável em todos os recortes. Todos é pronome. Então, também já vemos que essa aqui não nos serve, né? Um crescimento surpreendente da economia. Aqui é um adjetivo, ou seja, inverteu-se aqui o que a gente queria, né? Tranquileira? A começar pelo rendimento médio, médio está modificando, como você pode perceber, rendimento. Então é o quê? Adjetivo. As médias ademais escondem as desigualdades de todos os tipos. Aqui estamos diante de um pronome indefinido, mas é um pronome. Então nossa respostinha vai ser essa aqui mesmo, ó, letra C de caraca, moleque, que dia que é isso, certo? No caso, ó, vamos lá. Um momento brilhante de pujança, aqui eu tenho um adjetivo, ou seja, serve pra gente. Trata-se da melhora mais longa e aguda desde... Aqui a gente, na verdade, tem uma conjunção, né? Ó,
temos aqui uma conjunção, um elemento conectivo, tá? Trata-se da melhora, a melhora mais longa, substantivo, já não serve pra gente também, né? Entre, aqui nós temos uma preposição essencial. Então, realmente, nossa construção é de quê? Não tem jeito. Preposição, a resposta vai ser letra C. Fique muito atento porque nós temos tido um crescimento absurdo na cobrança de morfologia na VUNESP e nas demais bancas, tá? A gente tem tido uma cobrança muito frequente desse tipo de construção aqui, de classificação, de morfologia mesmo, tá? Incluindo, logicamente, as conjunções, mas temos tido isso de forma muito clara. Fechou? Então, bora. Opa, não é nesse, é nesse. Bora para a próxima, vamos lá. Próxima questão, vamos ver. Isso não quer dizer, então olha só, isso não quer dizer, claro, que se viva um momento brilhante de pujança econômica e ascensão social. Isso não quer dizer claro, esse claro, ó, a gente quer circunstância, tá? Esse claro, ele é um reforço afirmativo. É uma construção de reforço, tá? Mas é um reforço que é afirmativo. Quando você diz, claro que isso não, você está reforçando a ideia positiva ou negativa, mas nesse caso isso não quer dizer claro, ou seja, eu estou afirmando e reforçando essa afirmação, tá? Que eu vou fazer ali, ainda que seja uma afirmação negativa. Afirmação no sentido de enunciativa, tá? Embora tenha aumentado recentemente é claramente uma construção com valor temporal, né, recente, ó, aumentado recentemente, nos últimos tempos, né? Então aqui, ó, é temporal. Ainda sempre vai carregar a pecha super bonita de que, ó, ainda é o menor em 5 anos. Qual é o detalhe que a gente vai ver, ó? Embora tenha aumentado recentemente, ainda é o menor, ou seja, neste momento é o menor. Nada tirou essa posição dele. Então, também apresenta uma relação de quê? De tempo. É muito doido, porque normalmente a gente vai pensar o ainda como uma concessão, né? Ainda que tivessem feito. Mas se eu disser, eu ainda estou aqui, ainda é tempo, né? Ainda é o menor. É tempo, porque naquele momento é o menor. Ou seja, permanece sendo o menor, tá? E o último, ó, as médias ademais. Ademais é uma noção de que, meus jovens, é uma noção de adição. Que a VUNESP, presta atenção, ó, a VUNESP gosta de chamar, de usar, vamos dizer assim, ó, inclusão em lugar de adição, certo? Principalmente para esse tipo de construção aqui. Fechou? Adição. Fechou mesmo? Pegou? Então vamos ver, ó. Então temos uma adição que é inclusão. Temos intensidade? Não. Afirmação? Check. Tempo? Check. Tempo? Check. Inclusão? Check. Respostinha, não vai ter para onde fugir. Vai ter que ser o quê? Letra B, de sou eu, bola de fogo. E o calor tá de matar. Fechou? Modo? Não, né? Vamos fazer as últimas aqui, ó. Modo? Não. Tempo? Sim. Afirmação? Não. Intensidade? Não. Causa? Não, né? Claro, não, né? Modo também não. Afirmação? Não. E inclusão? Check. Afirmação? Check. Tempo? Check. Modo? Não. Comparação? Cuidado, porque pode parecer que ele está comparando com os últimos anos, mas não. Está dizendo ainda é o menor nos últimos, né? É o menor em 5 anos. Ele está fazendo uma certa comparação, mas ele está indicando que aquele momento é o menor. Naquele momento, ainda permanece sendo o menor. Beleza? Questãozinha um pouquinho mais tensa, né? Bora lá. Só faltam 2 linhas, aí a gente encerra essa primeira parte e você me espera na segunda. Vamos junto? Vamos junto e misturado. Vamos lá. Assinale a alternativa. Opa, eu sempre aqui nas setinhas erradas. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está empregado em conformidade com quem? Com a tia norma. Tia norma padrão, né? Devido à economia em crescimento no ano de 2022, esse A está corretíssimo, certo? Aqui está check, ó. Por quê? Devido a alguma coisa, devido ao aumento, né? Então, ó,
sempre se usa preposição e artigo depois de devido, certo? Chegou-se a uma. Opa, melhora. Então aqui, ó, o que vai acontecer? É sem crase porque esse uma já é necessariamente uma construção de artigo. É um artigo indefinido, certo? Então, ó, indefinido. Então, não tem a crase porque o artigo já está lá, né? Então, não nos serve. Jovens saem à procura de emprego, saem de casa à procura. Perfeito, né? Saem à procura sempre é com crase, tá? Em busca de, né? Mas é uma procura específica. Então, aqui, ó, está certíssimo. Muitos não o encontram. O que é um ônus a alguém, né? Aqui, ó, a nação, perfeito também. E nossa resposta, mais uma vez, vai ser B de bola de fogo, né? A nação, ó, é um complemento nominal e a palavra ônus, você gera ônus a alguém ou para alguém, né? Para a nação. Seria mais ou menos isso. Essa troquinha é boa, né? Para a nação, certo? Em busca, para a procura não funciona porque ali é a expressão, tá? Mas nesse caso funcionou aqui. Então, nossa resposta realmente é a letra B de bola de fogo, né? Como você pôde perceber. E quando se referem à pandemia, perfeito, porque referir-se a VTI, é preciso lembrar que coube a ela. Opa! Qual é o problema aqui? O problema é que essa construção é o que, meus jovens? Um pronome pessoal do caso reto. Então, é um pronome reto. E ele rejeita. Então, ó, pronome reto não aceita artigo. A preposição vai acontecer, mas artigo não. Então, o desemprego, embora atinja a todos, ó, problema. Primeiro porque aqui eu tenho plural e aqui eu tenho singular. Então, isso aqui já mataria. Mesmo se fosse a todas, antes que alguém diga, ah, é porque é a palavra masculina. Não é só por isso, tá? Agride mais às classes mais pobres. Perfeito. Agride mais alguém, né? Muito bem. Agredir alguém. Verbo transitivo direto, então aqui também temos erro. Então, aqui no caso, ó, você tem dois erros, né? Primeiro, é uma palavra masculina, que você tem que tomar cuidado, porque algumas aceitam, né? E eu tenho uma relação de singular mais plural. Aí não dá, certo? Além de uma terceira coisa, é um pronome. Nesse caso aqui é um pronome indefinido. Também rejeita. 3 motivos para essa crase estar errada, certo? De ano a ano, opa, primeiro que é a palavra masculina. Ano é o ano, né? Então aqui, ó, palavra masculina. Segundo processo ruim, aqui quando eu tenho palavras repetidas, ligadas por preposição, não existe a crase, certo? Beleza? A taxa de desocupação, e em 2019 ela foi a 7,9 no quarto trimestre. Aqui sim, foi a 7,9, a porcentagem. Tem uma palavra aqui, ó, que é a palavra porcentagem implícita. Então, essa crase, inclusive, se transforma em uma crase obrigatória. Fechou? Bora que só bora para a última questãozinha deste primeiro vídeo. Vamos junto e vamos misturado. Vamos lá. Meu Deus, eu falo mais do que a boca, né? Eu achando que já estava mó cedão ainda, mas eu achava, eu falei, tem 10 minutos que eu tô aqui. Identifica-se uma expressão iniciada com artigo definido em, essa aqui, ó, melzinho na pepeta, tá, gente? Essa aqui é, por favor, me acerte, tá, ó. Melzinho, onde? Na pepeta. Por quê? Você vai pensar o seguinte, se é artigo, só vai acontecer diante de quem? Só pode ser o, a, os e as. E só vai acontecer diante de um substantivo. Então, já matamos, né? Então, olha só que a gente tem a expressiva queda. Esse a está se referindo a quem? Esse a se refere à queda. A queda do desemprego. Beleza, o expressiva está aqui no meio para te atrapalhar, mas é porque é um adjetivo. Então, nossa resposta realmente é letra A. Quer testar? Coloca o expressivo, sei lá, o expressivo movimento. Pronto, ó. Funcionou, né? Com taxa não serve. Por que que não serve? Porque com é uma preposição, certo? Então não serviu pra gente. De é uma preposição também, inclusive preposição essencial.
Entre os que declaram, cuidado com os ou o que. Normalmente, essa construção apresenta esse elemento como um pronome demonstrativo, tá? É mais comum que seja um pronome demonstrativo. Você faz qual teste? Entre aqueles que se declaram. Coube? Coube. Então, é um pronome demonstrativo, certo? Te ensinando aqui os bizu dos bizu, hein, gente? Então, aqui, ó, pronome demonstrativo. Um momento brilhante de pujança, aqui nesse caso, um momento. Pode ser 2 momentos? Pode. Então, a gente pode até considerar, nesse caso aqui, um numeral ou um artigo. Mas um artigo, nesse caso, indefinido. Então, realmente, resposta letra A de amor. A de quê? Você já bem sabe, a de Aninha. Fechou, meus jovens? Chegamos à questão que coloca fim a este momento. Vou até botar minha água aqui na frente, porque eu vou beber antes de acabar para você também beber. Se eu bebo água, você bebe água. Se eu bebo água, você bebe água. Você vai escrever isso lá nos nossos comentários, perguntando por quê, e eu te respondo por lá. Muito obrigado pela sua presença. Já se inscreve no canal se você não tiver inscrito, já deixa seu like. Não pedi like antes exatamente porque ainda não tinha falado nada, acho que precisava falar um pouquinho antes de pedir o seu like. Então, deixa seu like lá junto comigo para que a gente possa continuar produzindo essas coisas boas para vocês. Bora que só bora? Bora que só bora. Um beijo e um queijo. Muito, mas muito mesmo obrigado pela sua presença por aqui. E tenha certeza que a gente está junto o tempo inteiro, fazendo com que você alcance o seu objetivo. Bora que só bora? Bora que só bora. Valeu, galera. Eu